Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu quero convidar você para às 17 horas nós conversarmos sobre um assunto polêmico, mas que causa um impacto, principalmente nas mulheres. Porque a mulher, como diz as escrituras, como diz o hebraico, a palavra imã em hebraico quer dizer é mãe. Imã, mãe. E imã, mãe, em hebraico, tem uma transcendência, uma espiritualidade muito profunda que talvez você não conheça. Então, mãe em hebraico significa fonte das águas que descem do céu. Aquela que geradora de vida. Tanto é que na cultura judaica, não é? No povo de Israel, a mulher ela não precisa usar kippah. Por quê? Porque ela já é um ser puro, segundo a tradição mística, a Kabbalah do judaísmo. Por isso que a mulher não usa kippah, mas o homem já precisa, o homem não tem essa perfeição e essa pureza de se correlacionar com o eterno, com a espiritualidade. Olha a profundidade que é a mulher e a palavra mãe em hebraico. Dentro disso, eu quero falar com vocês sobre a questão do aborto, não é? Porque aos olhos da sociedade, o aborto, eu não estou aqui defendendo o aborto, nós vamos apenas conversar e eu quero que você pense comigo e reflita. Vamos usar textos das escrituras sobre essa questão do aborto. O aborto é crime, o aborto é assassinato. As mulheres que abortam nas clínicas clandestinas, ou aquelas que tomam buchinho do norte, aquelas que tomam remédio para forçar o aborto. Essas mulheres, elas são criminosas? Contextualizando, generalizando, elas são criminosas? As que fazem uso do Citotec, cuja finalidade desse remédio não é abortar, mas ele se torna abortivo pela sua potência, essas mulheres são criminosas? Merecem ser excomungadas da igreja? Merecem ser segregadas da sociedade? Merecem ser pisadas e solapadas? Existem as questões que as pessoas não querem saber, e mesmo quando sabem, as pessoas ignoram. Para a sociedade moralista, hipócrita, religiosa, que se diz cristã, não importa por qual via essa mulher engravidou. Não importa, porque o corpo não é seu, mas o corpo é dela. Não importa se ela foi estuprada, abusada, violentada, se ela foi agredida, se ela foi evadida, invadida, o seu sagrado, o seu útero. Está lá. Agora você tem que criar esse bebê, dar sequência a essa vida. Mas ninguém para pensar nas sequelas. Primeira sequela, só de ter havido o estupro, já é uma sequela irreparável que irá permanecer na psique, na mente, na alma desta mulher. Agora, você imagina você carregar a vida inteira uma criança que você não desejou, que você não amou, que você não programou, que você não pediu para Deus. É fácil? Coloque-se no lugar desta mulher. Coloque-se, seja um pouco mais humano, seja menos pragmatista, sectarista, religioso, fanático, bitolado, seja menos manipulado pela religião. Coloque-se no lugar de quem está sofrendo a dor, de quem está passando pelo problema. Ah, mas o mensageiro, irmão bem, trata-se de uma vida. Eu sei que trata-se de uma vida. Já que se trata de uma vida, então, a mulher que aborta com 2, 3 meses ou 5 meses, segundo a lei brasileira, ela é uma criminosa. Segundo a igreja, ela é uma pecadora. Não vai entrar no céu e vai para o inferno. Pois bem, eu quero te perguntar uma coisa. Esse é o aborto ilegal
que as clínicas clandestinas cometem por aí. Claro, de forma agressiva, porque já virou um feto, já está grande. Também pelas mãos de algumas más parteiras por aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá. E você que toma Depo-Provera? E você que usa preservativo ou camisinha? E você que coloca o DIU? Todos esses artifícios e defesas e prevenção impedem a vida no seu útero também. Impedem um espermatozoide de chegar ao óvulo, se multiplicar e se tornar um feto. O espermatozoide, ele é vida ou ele não é vida? Questões polêmicas. O espermatozoide é vida ou não é vida? Quer dizer, então, que os métodos abortivos industrializados pela máfia da indústria e da medicina pode. Injeçãozinha, hormônios anticoncepcionais que paulatinamente descontrolarão os seus hormônios, causarão câncer de seio, desenvolverão tumores nas regiões do seu corpo, desregularão o ciclo menstrual, porque impedem que a mulher também menstrue. Olha só quanta coisa boa, maravilhosa que tem através do aborto legal, do aborto disfarçado, nivelado, o aborto estrutural. Mas vocês que tomam a Depo-Provera, que tomam a injeção anticoncepcional e outros, vocês que usam preservativo e camisinha, vocês que colocam o DIU, vocês não estão nem aí. Porque teve a relação, o sêmen foi jogado dentro do útero, mas não chega, porque está carregado, cheio de hormônios, e o espermatozoide morre. Ué, morreu o espermatozoide, matou, impediu a concepção, impediu a vida. Existe hipocrisia mais alta, mais forte, mais contundente do que esta? Não é a questão se é um espermatozoide ou se é já um feto dentro do óvulo. A questão é vida. E aí? Vamos conversar hoje sobre esse assunto às 17 horas? Por que será que a religião é tão contra o aborto? Por que será que as igrejas evangélicas lutam contra o aborto, mas não lutam e nem apoiam os jovens que são incentivados a casar dentro de uma premissa do crescei-vos e multiplicai-vos? É obra de Deus, veio de Deus, é presente de Deus. Precisamos saber separar as frases e os conceitos e os cânticos poéticos de Davi, e também o tempo, como o primeiro livro, Gênesis, Bereshit, em que esse livro foi escrito e aqui a era e o tempo a que esse livro se remete. Talvez em um tempo em que o mundo fosse vazio, talvez em um tempo em que havia poucas civilizações. Por isso, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas o crescei-vos e multiplicai-vos cabe hoje, no nosso tempo contemporâneo e na nossa atualidade? Num país onde há um grande numerário, demograficamente falando, de miseráveis, de pobres, de ruas, moradores de ruas, de uma economia defasada, de uma péssima distribuição de renda, onde não há condições de ter saúde, escola de qualidade, emprego, trabalho, para dar o sustentáculo, a base, a guarnição, a proteção, a dignidade, a vida de uma criança? Será que as crianças e as pessoas que vêm no mundo
foram escolhidas entre bilhões de pessoas, todos esses bilhões que já vieram e continuam indo embora e nascendo, será que um a um foi escolhido pelo Criador e por Deus? Ou isso é apenas um conceito de um enredo poético dos autores e suas narrativas, como o poeta e cantor e músico Davi? Ai, antes que eu me formasse, o Senhor já me conhecia, Salmo 139. Tudo isso é muito lindo, é muito bonito no campo poético, mas no campo real, isso é bonito? As Assembleias de Deus, as Renascer da Vida, as Universais, as Mundiais da Vida, as igrejas, denominações, elas assumem. Vai lá, casa, meu filho. O pastor vai falar assim, você casa que é da vontade de Deus. Oh, glória a Deus, engravida. Vem mais um, vem gêmeos, pode vir. Onde cabe um, cabe dois. Onde come dois, come três, quatro. E assim vai crescendo uma sociedade demograficamente descontrolada, disparada. E cresce o número de favelados, cresce o número de pobres, cresce o número de pessoas que estão nos CEAGESPs, nos estados, catando restos de comida, de lixo, para poder sobreviver uma vida subhumana. Aonde tem Deus aí? Aonde teve o dedo de Deus, a vontade de Deus? Nisso que eu estou falando. Ah, mas isso é a soberania de Deus. Soberania de Deus? Ah, que nem disse um irmão, olha, então se quem é que dá a vida? Não é Deus? Eu disse, é. Então, Deus deu a vida para Hitler. Deus deu a vida para o Hitler lá. Pois é. Deus é onisciente? Ah, ele é onisciente. Isso quem diz é a faculdade teológica do mundo que tenta passar a soberania de Deus às pessoas. Mas quem é o homem para entender, para compreender esse ser chamado Deus? Não é verdade? Então, porque Deus deu a vida e ele é onisciente, temos então a questão da predestinação. Ah, foi Deus quem fez o Hitler. E ele sabia que Hitler ia fazer tudo isso, que ele não fez nada. Ele foi covarde, ele se esvaiu, ele se esquivou, deixou Hitler matar milhões de judeus. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Quando nós pensamos assim, que Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, ele criou uma vez só. Esse ser, essa entidade, essa energia, essa força poderosa é denominada Deus, que é um termo pagão emprestado da mitologia grega, Zeus. Aí vem Deus. Ninguém sabe quem é Deus. Ninguém pode dizer que Deus é o soberano de todas as coisas, a sua soberania. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Ninguém pode afirmar que Deus é onisciente, que ele já sabia. Porque eu tenho certeza que se Deus soubesse o que Hitler faria, ele não teria deixado nem Hitler nascer. Por outro lado, existe a questão da reencarnação. A questão da pessoa é ter uma segunda chance de vir ao mundo reparar os seus erros. Mas reparar os erros matando milhões de pessoas, isso é justiça divina? É justiça de Deus? Eu acredito que não. Há um grande erro quando se fala em Deus, quando se coloca Deus dessa maneira, porque assim é fácil jogar culpa, responsabilidade, traumas, horrores, sofrimentos nas costas de Deus. Ele não é Deus, ele não é onisciente, ele não é o Criador, não foi ele que fez. Existe uma frase na Bíblia que diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Olha que lindo isso, que poesia é essa? Não cai uma folha. Quantas folhas, bilhões de folhas de árvores tem no mundo? E cada folhinha vai esperar a vontade de Deus. Cai você, são bilhões de flores, de árvores, de folhas do mundo. Engraçado, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Mas cai casas, cai barracos, há desmoronamento, há deslizamento. Será que isso também foi da vontade de Deus? Ou foi imprudência do homem, imprudência do ser humano? Da mesma forma, eu quero dizer que não é a vontade de Deus, não é a soberania de Deus. As pessoas não vêm ao mundo porque foi Deus quem deu. Não foi Deus que escolheu que você viesse, que eu viesse, que Fulano veio, que Hitler veio, que Stalin veio, não é? Não foi. Sabe o que acontece? Quando criou o mundo, criou os seres, as criações, os seres humanos, Deus criou os órgãos progenitores, o útero e o órgão genital do homem.
as trompas de falópio da mulher, tudo. Pronto, é isso. O homem como animal, seres viventes que transam, que têm relações e fatalmente, consequentemente, a mulher vai engravidar, vai gerar filhos. Mas com isso não quer dizer que Deus escolheu ponta a ponta, um por um, para vir ao mundo sabendo quem é. Jamais Deus faria uma coisa dessa. Então esse argumento da predestinação, esse argumento de que Deus foi quem criou e trouxe, a maior lenga-lenga, a maior furada, a maior falácia, balbúcia e tergiversação social é: a pessoa está na rua, a pessoa não tem estrutura familiar. Ô, Anne Vergaças, boa tarde. Também o Robson Silva, boa tarde. A pessoa está na rua, a pessoa está na miséria, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem emprego, não tem roupa, não tem colchonete, não tem cobertor, não tem lençol. Mas tem o corpo, e com o corpo essa pessoa transa na rua, traz bebê, que já é uma crueldade, uma perversidade, traz criança para sofrer. Será que Deus está por trás disso? Será que Deus está concordando com isso? Será que Deus quer que essa criança venha e viva uma vida subhumana, miserável, num frio como esse agora? Sem comida, sem água, sem leite, sem roupa, sem fralda, sem nada, e vá parar no farol ou no metrô, nos ônibus? Eu vejo jovens, pais, homens e mulheres, não é, que fazem aluguel de crianças, e ninguém está vendo, nenhuma autoridade está vendo, nem a GCM, nem a prefeitura, nem o Estado, nem o metrô, nem a polícia militar, nem a polícia civil, é onde eles saem, se encontram numa estação e trocam de bebê, jogam o bebê para lá e para cá como se fosse um boneco, e saem no metrô falando que precisa de dinheiro e comida para dar leitinho para o seu filho. Se já estava pobre, miserável, desgraçadamente, sem nada, como é que esse indivíduo vai fazer sexo? Como que esse indivíduo vai trazer filho para o mundo? Para onerar ou pesar nas suas costas, nas minhas costas? E olha que eu sou um cara que prego sobre amor, caridade e bondade e levo comida nas ruas para essas pessoas. Mas também levo essa palavra: estrutura familiar, planejamento familiar. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver que veio pela vontade de Deus. Veio por desleixo, veio por falta de conhecimento, sabedoria, comunicação, preparo. Tem o UBS, tem UPA, tem AMA, tem ciclo, encontros de agremiações sociais com psicólogos, com ginecologistas, com médicos, para oferecer a laqueadura, para oferecer cirurgias, para não trazer mais filhos do mundo. Na situação que está hoje, e você vem me dizer que é Deus que está fazendo isso? Mas eu respondo para você o porquê que a igreja cristã, evangélica ou católica incentiva, apoia, faz um marketing terrível e medonho em cima de jovens que não têm nem condições psicológicas, estruturas mentais e maturidade para ser pai, marido ou esposa, para que eles engravidam e tragam filhos. Sabe para quê? Para ter mais um membrinho na igreja, mais uma ovelhinha no gado, para ter mais um a acrescentar nas contas, no dízimo, na oferta do pastor, da igreja, da instituição, da denominação. E assim ele não trabalha, ele vai vivendo do dízimo, da oferta, da contribuição financeira de mais uma ovelhinha que vem no mundo. Aleluia, glória a Deus, foi Deus quem deu. Não foi Deus quem deu, foi você que transou, foi você que fez sexo, foi você que teve relação sexual com a sua mulher ou com o seu marido. E aí, consequentemente, é lógico, é a lei da vida, é a lei da criação, é a lei da gestação uterina, é a consequência, não é o dedo de Deus. Deus jamais sonhou, Deus jamais arquitetou, engendrou, pintou, desenhou que o Brasil fosse o que é hoje, que o mundo fosse o que é hoje, que a Índia fosse o que é hoje, que os países africanos são o que são hoje. Milhares de famintos e famigerados pelo mundo. Mas alguém deve lucrar pela desgraça, pela demografia exagerada de pessoas sem condições de se manter no mundo. Alguém deve ganhar com a fome, com a desgraça, com a dor das pessoas. Mas quando se fala em aborto, quando se fala em equilíbrio, quando se fala em dar um tempo, quando se fala em dar qualidade de vida,
quando se fala em reestruturar uma nação, uma comunidade, um povo, aí isso é crime. Somente aquela mulher, aquela jovem ou aquela senhora que foi estuprada, abusada, agredida, espancada e que talvez, consequentemente, em sequelas de contaminação, pegou um HIV, pegou uma hepatite C ou pegou um câncer de colo de útero, que pegou uma doença grave. Só ela sabe o peso que é dessa gravidez. Só ela sabe o peso que é primeiro ser estuprada, depois o peso de uma gravidez, de uma vida que ela não desejou, que ela não quis, que ela não sonhou, que ela não planejou e que não estava nos seus planos agora, mas nos seus planos futuros. Só ela sabe como que ela vai lidar com o seu marido, que o homem tem uma cabeça de ogro do caramba. O homem é o ser mais incompreensível e ignorante, sem afeto para com a sua esposa. Isso é cultural, infelizmente, e é milenar. 1001 coisas passam na cabeça do cara quando a sua esposa é estuprada. A ignorância chega a ser tão tosca, tão ruim, tão perversa, que o cara chega a divagar na sua monstruosidade, ignorância, no seu egoísmo, na sua falta de confiança como homem, que ele vai chegar. Será que a minha esposa gostou? Será que o cara fez melhor? Cada coisa que eu já ouvi que você não tem ideia. Aqui tá a Anne Vergaça aí, que hoje conversou comigo, deu alguns depoimentos, que infelizmente eu não posso falar no ar, não da vida dela particular, mas de pessoas que ela conheceu. Agora, uma coisa é engraçada. Jesus disse, em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com que critério, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, hipocrisia. Nós temos aí a Igreja Católica Apostólica Romana, onde 800 fetos, eu estou falando de fetos, de 3 meses, 2 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, estou falando de bebê já formado, de bebê que nasceu e foi enterrado, assassinado e enterrado na Irlanda. Eu estou falando de fetos que se desenvolveram dentro do ventre sagrado. Oh, sagrado, ao voto da irmã e do irmão. Que de santo não tem nada. Que de sagrado não tem nada. Pode ter o véu, não é? Pode ter o vestido, pode ter o terço, pode fazer os rituais, os votos de castidade, de virgindade, mas quando o padre chega, tudo isso não passa de apenas adereço religioso. E aí? Então é fácil julgar e segregar aquela coitada que foi estuprada, como uma menina que foi violentada, e a imprensa caiu matando, as ONGs, Provida, Pastoral da Família, caiu matando em cima da menina, porque ela ganhou o direito de abortar o filho. Essa menina teria condições de ser mãe? Ela não foi violada na sua infantilidade, na sua adolescência, no seu desenvolvimento como mulher ou como menina ainda? Ela não teve os sonhos, a pureza, toda ela violada e complicada? E como é que você quer que uma menina crie uma criança dessa? É fácil julgar o outro, mas assumir o próprio erro ninguém quer. Esconder os seus erros, os seus crimes, os seus pecados nos calabouços da alma, todo mundo faz isso. Não é? É como uma profecia que está escrito, se não me engano, no livro de Ezequiel, onde Deus condena os pecados sujos e imundos dos sacerdotes que eles fazem dentro das suas alcovas, das suas câmaras escondidas dentro do templo naquela época. As piores coisas que você possa imaginar, ou nem imaginar, que Deus diz que tinha até vergonha dos atos. Mas para o povo eles eram santos. Batina, turbante, mitra. Então nós temos um cemitério, e não foi só na Irlanda, na Itália, no mundo inteiro, na Europa, e até aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro, segundo uma matéria que passou no Globo Repórter, fetos, bebês enterrados dentro
de um cemitério clandestino dentro de um convento de freiras? Quem foi que engravidou essas freiras, amados e amadas? O Espírito Santo? O anjo? Foram filhos da promessa, divinos, porque são virgens? Ora, se não, os padres, quando não é homossexual, é bissexual. Quando não é bissexual, é hétero. E assim vai. Apronta, faz, lava a égua, se satisfaz, e ai da freira que o denunciar. Não é verdade? Nós temos um conto, uma história de Queiroz, que eu li o livro, O Crime do Padre Amaro, que narra muito bem essas histórias, onde o padre se apaixona, não é? E ele tem relações com uma moça, e essa moça engravida, e quando o bispo sabe, o que eles pegam? O que eles fazem? Jogam a moça para morar longe da comunidade, do centro, da sociedade, numa casinha qualquer, num lugar qualquer, tão distante, far away, um caminho longe, aonde ninguém vai saber, e lá ela vai dar à luz a essa criança, que não tem um pai, porque o pai é um sacerdote. É aquele que condena o aborto, é aquele que condena a homossexualidade, mas no fundo é homossexual, assim como a hipocrisia religiosa deste país. Então quer dizer que, claro, que eu não sou contra, não sou a favor do aborto não, mas quando há essas questões de abuso, de estupro, e aí como é que faz? Fora uma questão muito mais também que deve se levar em consideração, é quando a mãe, por motivos picuinhas, por caprichos, por egoísmo, porque o marido deixou, ela teve 4 filhos, depois engravidou no 5º filho, o marido a deixou, e agora ela vai migrar, ela vai responsabilizar o feto ou o bebê, a sua gestação, porque o marido não quis mais, não quer mais ter filho. 5 filhos? Poxa, mas o cara não tinha noção de que se ele tivesse relação com a esposa engravidaria? Por que agora ele rejeita? Por que será? Olha o sofrimento que a mulher passa e olha também agora a maldade dessa mulher, dessa mãe, para com essa criança que vem como bode expiatório para pagar o pecado. Nasceu 4 e no 5º filho, agora ela vai jogar a culpa que não é dela no feto. A irresponsabilidade, a canalice, a vagabundice, a maldade, o egoísmo, a imaturidade, a perversidade do pai que cai fora, porque não quer mais saber de filho, mas soube ter relação, virou os olhos, engravidou a mulher. Olha o transtorno que tudo isso gira em torno de uma gestação. E essa mulher, ela não aborta, mas ela tem esse filho. Quando esse filho nasce, antes de nascer, ela já começa a rejeitar essa criança com palavras de maldição. A culpa é sua, porque o seu pai me deixou. A culpa é sua. Quantos casos não tem por aí na vida de que a mãe segrega, a mãe escolhe a dedo, a mãe passa a odiar o filho porque o pai largou por causa do filho. Não foi por causa do filho, foi porque o pai não presta. Mas a mãe, ela vai desenvolver essa neura, infelizmente. E vai castigar, e vai pisar, e vai humilhar, e vai perseguir o seu filho. Porque o pai foi embora. Porque o canalha do marido foi embora. Para esse filho, fica a minha pergunta. Foi melhor ter nascido? Porque vai crescer traumatizado a vida inteira ouvindo isso? Ou para ele seria melhor ele ter sido abortado? Calma. Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 8. Eu quero trazer, nessa tarde às 5 horas, uma palavra de cura, tá bom? Uma palavra que abrace a todas as mulheres e a todos os filhos e que traga uma conscientização, questões de saúde pública, essas coisas, porque a sociedade, ela é sim, gente, ela é muito hipócrita e a religião pior ainda, a religião se torna um monstro terrível, sabe? Olha só,
Eclesiastes capítulo 11 e versículo 8. Olha só o que está escrito aqui. Ainda... é Bíblia, hein? Viu? Crentaiado, evangélico, católico. Ainda que o homem viva muitos anos, não é? Regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Agora dá só uma olhada aqui nessa tradução que eu vou ler para você na Bíblia original. Olha só isso. Essa é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos ver aqui. Opa. Ai, ai. Tararam. Opa, Eclesiastes. Só um minutinho aí. 11, versículo 8. Há textos e diferenças que diz: ainda que o homem viva 100 anos, ainda que o homem tenha muitos filhos, e não teve prazer na sua vida, para ele seria melhor o aborto. Para ele seria melhor não ter nascido. E aí? Palavras de Salomão. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque a sabedoria, a espiritualidade, está valorizando o estado de vida. Você está nesse mundo, mas você ter prazer na vida. Não adianta ter carro, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo e não ter prazer na vida. Não adianta ter uma família fake news. Eu tenho um pai biológico, eu tenho uma mãe biológica. Você tem amor desses pais? Você tem carinho desses pais? Tu tem atenção desses pais? Você é tratado com igualdade ou com diferença? E aí, como é que faz? Às 17 horas, aí a gente volta para tratar desse assunto e sem hipocrisia. Porque, infelizmente, se para você, como diz o Salmo 139 de Davi, quando eu ainda era informe, lá no recôndito, nas trevas, na escuridão do útero da minha mãe, quando os meus ossos ainda não eram expostos ou revelados, o Senhor já me conhecia. Como foi lindo, como foi maravilhoso, como foi complexo a minha feitura, a minha gestação, quando eu ainda era um espermatozoide, Davi está dizendo. Pois é, partindo desse princípio, se você também toma Deprovera anticoncepcional, que vai te causar câncer no útero, vai te causar cistos, policístico, vai te causar tumor canceroso que mata, o que mais mata a mulher, desregula a sua menstruação. Se você toma anticoncepcional, se você usa preservativo ou camisinha, masculina ou feminina, se você coloca o DIU, então você também está abortando de forma legal. A diferença é que o outro é mais chocante porque desenvolveu o espermatozoide, virou um feto. Agora aqui não, aqui é o espermatozoide só, que não consegue vingar. Não há concepção, não há natalidade, não há vida. Não chega até o óvulo, se multiplica em células, zigoto, heterozigoto, não tem genética, não vai virar um bebê, cabecinha, tronco, membro, braço, olhinho, coração, cérebro. Mas o espermatozoide é vida ou não é vida? E aí? Complexo, né? Polêmico, não é isso? Então, antes de julgar os outros, antes de sair na rua com bandeira pró-vida, contra aborto, proíbe, não faça aquilo, ela não presta, desculpa o termo, ela é uma vagabunda, ela é isso, ela é aquilo outro. Você chegou para parar e pensar por que essa mulher está optando por isso? Ela é um ser humano, mulher como você. Apenas
Um pedido, a gente deve se colocar no lugar um do outro, saber o que está acontecendo. Jesus poderia ter rejeitado e dito para aquela mulher, pílula do dia seguinte, é isso mesmo, pílula do dia seguinte. Tem relação hoje, para não engravidar é fácil, toma a pílula do dia seguinte. É um método abortivo ou não é? Está matando a vida ou não está? Claro que está. A diferença é que um é legalizado porque dá um dinheiro lascado para a indústria farmacêutica, impostos para o governo e também aquelas taxas, não é? Um pouquinho de dinheiro para o médico que indica pela receita que vai lá, o correio dele. Essa é a diferença. Mas além de matar o espermatozoide, mata a tua saúde também. Mas e aí, como é que faz? Como que a gente resolve isso? Hã? É um assunto polêmico. O que você acha? Às 5 horas eu volto e a gente conversa mais sobre isso. Obrigado, Anne. Deus te abençoe bastante, Anne Vergaças. Entendeu? E aí, como é que fica? Quer dizer que a outra é discriminada, tem que ser presa, ou, enfim, não pode. Mas você pode. Você toma injeção, põe camisinha, preservativo, DIU, pílula do dia seguinte. Você está fazendo o quê? Impedindo a vida. Bloqueando, matando os espermatozoides. E já que você é tão cristã assim, é tão evangélica, a Bíblia, no livro de Gênesis, vai contar a história de Judá e Tamar. Lembra lá, leia lá, Judá e Tamar. Quer ver? Eu vou achar para você, se ele na sua casa. Olha só, Judá e Tamar. Pera aí. Aqui, ó, Gênesis. Ô, Miriam, vai sair do celular no meu filho? Vai daqui, você vai pegar o negócio. Desliga aqui. Vamos sair pra mim. Eu vou passar o endereço correto, tá bom? Deixa eu ver aqui, Judá e Tamar. Opa, será que eu já achei? Não, tá bem no começo. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no outro celular que é mais rápido. Não sai daí não, porque daqui a pouco eu vou voltar. Tá bom? Já que é polêmica que as pessoas gostam, vamos lá pra polêmica. Ó. Cadê? Só colocar aqui, ó. Judá. Opa. Judá e Tamar. Olha lá a história. Eu quero que você leia essa história na sua casa. Onde que ela tá? Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Gênesis 38. Olha só que legal, gente. Não estou fazendo apologia ao aborto. Só quero levar você a pensar e refletir um pouco mais sobre a vida, sobre o respeito às pessoas e por que mulheres passam por isso. Presidente da República, pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano, Abílio Santana, os pastores tradicionais, o santão da vida. Se a mulher de vocês fosse estuprada e ficasse grávida, como nós estamos num país racista, xenofóbico, homofóbico, se a mulher de vocês fossem estupradas, se elas engravidassem, hein, presidente? Se a Michelle fosse abusada e engravidasse de um negro aidético, com outras doenças, ou louco, pior, usuário de droga, com o seu DNA, a sua genética toda comprometida já, que o filho viria já dependente químico. Ô, Miriam, como chama a doença da urina que eu sempre esqueço? E tivesse hepatite C. Hein, presidente? Hein, ô Malafaia? Vocês deixariam que essa criança desse sequência a nascer, a evoluir dentro do útero da mulher de vocês? Como é que fica? Hein, padre? Se a sua mãe fosse estuprada, já engravidasse a sua irmã por um indivíduo como esse, usuário de droga, cheio de doença, você deixaria essa criança vir? Pimenta no olho dos outros é refresco. Gênesis 38. Olha só o que está escrito aqui.
Presta bem atenção. E aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Hira. Ali viu Judá, filho de um cananeu, negro, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Coloquem-se no lugar de Tamar, pessoal. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. O cara era ruim, o cara era mau, não é? Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão. É a lei da sequência, né? A lei da geração dentro do contexto judaico da comunidade, né? Para que a memória do teu irmão, o sangue do teu irmão continue valendo, você agora assume a irmã, a mulher do teu irmão, e faça filhos nela. Olha isso. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, o pai, disse a Onã, o segundo filho: possui a mulher de teu irmão, sempre o levirato, e suscita a descendência de teu irmão. Ou seja, ele ia transar, ia assumir a mulher do irmão, porque ela era viúva agora, o irmão morreu, e os filhos que ele fizesse nela não seriam dele, seriam do irmão que morreu. Está entendendo a complexidade? Essa era a lei. Sabia, porém, Onã, o segundo irmão, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Ele não ejaculava dentro da mulher. Tirava o coito interrompido e jogava na terra, fora. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Ó! Cuidado, hein? Anticoncepcional, não é? Cuidado! Não é só aquele aborto lá que tira para fora, que Deus não se agrada. Se pegar literalmente, contextualizando esse texto, não é só aquele aborto lá, não é? Na clínica clandestina, ou tomar um Citotec, uma buchinha do norte, essas coisas. Não, olha aí, ó. Não deixar um espermatozoide chegar até o óvulo também é considerado o quê? Um erro, um crime, um pecado? Ou isso é contextualizado em questões culturais típicas da época e da lei do levirato, da lei mosaica? Mosaica não, porque Moisés nem existia nesse tempo. Considerado a lei tradicional do povo hebreu. E aí? O Senhor não gostava, o Senhor não gostou. E chegou até a matar o Onã. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, o terceiro filho, venha a ser homem adulto. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Essa história aqui ela é meio cheia de dores, de tramas, não é? De desprezo e de uso e abuso à mulher e ao seu corpo. Mas ela destaca algo maravilhoso. Um dia eu vou falar sobre ela. Então, só para você ter uma ideia, o fato de não ejacular dentro da mulher para ter filho já era considerado grave, pecado, um ato abortivo, sim ou não? Nem esperava, o espermatozoide nem chegava no óvulo, mas já era considerado um ato abortivo. Deus não se agradava disso. Tanto é que a pessoa morreu. E aí? Vamos levar isso para o lado da literalidade? Vocês que levam tudo para o lado literal? Ah, não pode que o Senhor, porque é de Deus que Deus não quer, não sei o quê. Ué, se o cara
desculpa o termo de baixo calão, mas o termo mais usado no mundo, se o cara gozava fora da mulher, não gozava dentro dela, e aí? Considerado pecado, erro gravíssimo? Hoje, o homem ejacula dentro da mulher, mas a mulher está com droga, está com toxina dentro dela que causa câncer, que é o antideprovera e tantos outros anticoncepcionais. E causa um aborto ali silencioso, porque mata o espermatozoide. A camisinha, não é? O preservativo e o DIU também são as mesmas coisas, as mesmas medidas, as mesmas estratégias abortivas dentro da mulher. Mas, porque ninguém está vendo, a medicina é legalizado e dá um lucro de bilhões para médicos, para farmacêuticos, para o governo de impostos, pode. Mas a coitada que foi estuprada, não. Ela tem a obrigação de criar um filho que ela não planejou, que ela não amou, que ela não sonhou, que ela não planejou, que ela não desejou, não fantasiou, que não pediu para Deus. Essa é segregada como uma pessoa que não presta e assassina. É justo isso? Deixa eu pegar aqui outro texto aqui para você, rapidinho. É polêmico, né? Ó. Opa! Só para uma referência para você. Deixa eu ver aqui. Não. Só um minutinho, fica aí, tá bom? Isso. Seria o aborto. Oh, vamos ver se aparece aqui. Tá aqui, eu sei que isso está aqui, mas eu não tô achando. Vamos colocar aqui de novo. Espera aí. Só um minutinho. Ainda que o homem viva muitos anos e não tenha alegria nos seus dias, não é isso. Opa, 11:10. Vamos voltar aqui. 11:08. Mas lembre-se de que os dias de trevas serão muitos. Ainda não tô achando. Pera aí, fica aí que eu vou achar. Quer ver, ó? Opa. Ah, tá. Agora eu achei o texto correto. É Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Eu marquei ali errado, desculpa aí. Aqui a gente vai ficando velho e não vai enxergando as coisas. Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 6 e versículo 3. Não é o irmão bem, não, tá bom? Presta atenção. Essa mensagem de hoje é um bate-papo didático, psicológico, talvez que te ajude e abre o horizonte da sua mente para que deixemos de ser hipócritas com as pessoas, não é? Deixemos de julgar as pessoas e passemos a entender mais a dor do outro, ok? E o que está acontecendo no nosso mundo? Eclesiastes 6, versículo 3. Presta atenção. Eclesiastes 6, versículo 3 está na sua Bíblia, crente. Ué, a Bíblia apoia o aborto ou não apoia? Vamos ver as considerações aqui do homem mais sábio do mundo, o Salomão, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Eterno. E aí? Eclesiastes 6:3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, se ele não atingiu a satisfação da vida nos seus dias, pode ter 100 filhos. Se os 100 filhos não deu alegria para ele,
Ou melhor, se ele não sentiu alegria, razão de viver, de estar aqui, vale a pena viver. Meu Deus, como eu sou feliz. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por eu estar aqui. Se a pessoa não se sente feliz, não se sente bem, ela pode ter 100 filhos. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, não tiver uma campa, não tiver nenhum um lugar no cemitério, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Veja o que Deus prioriza. A espiritualidade aqui por Salomão, como você queira. Prioriza o seu bem-estar. Como é que você está? Você está bem consigo mesmo? Está bem consigo mesma? Quantas dores na alma, quantos traumas, quantas revoltas ou quantos pesos, talvez abortos que você já cometeu, mas que a sociedade hipócrita religiosa pesa na sua, como se você fosse um demônio, uma desgraça, um monstro, um assassino, mas ninguém sabe o que você passou. Ou pode pesar na sua alma pelo seu egoísmo, pela sua falta de estrutura de gerar filhos, e você simplesmente escolheu a dedo um feto, um bebê para odiar. Porque o seu marido deixou você. Porque o seu companheiro, porque o canalha abandonou você. E você louca, fanatizada, apaixonada, você vai descarregar em cima de um filho, ou de uma filha, ou de uma criança. Como a ciência hoje chama a questão da psicologia de depressão pós-parto. Depressão pós-parto, com todo respeito. Mas pré-engravidamento, pré-gestação, antes de engravidar, não tinha depressão. Era um prazerzão. Era um tesão terrível. Ficou grávida, veio, deu à luz, agora é depressão. Agora a sequência do ato, do fruto, e agora? Agora é depressão. Agora quer matar, quer jogar no lixo, quer jogar na caçamba. E aí, como é que faz? Percebe? Como que esse assunto é um assunto bem complexo, complicado, mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, às 17 horas, daqui a pouquinho. Tá bom? Vou dar uma pausa, preparar aqui nos textos. Você viu? Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançar a idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Porque não chegou nem a nascer, nem a ter consciência, nem a sofrer. Do que você nascer, sofrer, passar por tudo isso, sem ter alegria na sua vida. Que essa palavra nessa tarde venha dar uma razão, um norte, um sentido na sua vida, que você venha se redescobrir como um ser humano, como filho da espiritualidade e como alguém que ainda pode mudar, alguém que ainda pode se perdoar, alguém que ainda pode ter uma vida para dar sentido à sua vida nesse mundo. Não estou fazendo apologia a aborto, a assassinato, à morte de ninguém, mas vamos parar e pensar o quanto somos hipócritas quando julgamos o outro, quando segregamos o outro, quando pisamos, quando condenamos o outro, sendo que fazemos o mesmo, mas de forma lícita, com receitinha, com encaminhamento de ginecologista, com uma prateleira de venenos, de drogas, nas prateleiras das farmácias, das drogarias, só comprar, tomar todo mês, ou aplicar a injeçãozinha, ou põe a capinha no passarinho, ou põe a camisinha na mulher, e aí? Pimenta no olho dos outros é fácil. Daqui a pouco, às 5 horas ou 5h30, vou esperar mais um pouquinho, a gente volta. O meu muito obrigado, Anny Vergaças, e a pílula do dia seguinte, olha aí. E o meu muito obrigado também ao Robson, e o meu muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Pra gente conversar mais sobre isso.